Uma pausa no Domingol para acionar a nossa equipe de reportagem. Aí na Avenida Paulista, a gente está acompanhando a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que participa de mais um ato aí na capital paulista, uma mobilização de apoiadores do ex-presidente. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante sobre aquela manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, que aconteceu neste domingo, 29 de junho de 2025. Recebemos um texto, o título é Bolsonarismo na Paulista, Defesa Política e Desgaste Retórico. Ele examina esse ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nossa ideia aqui é extrair os pontos principais dessa análise, sabe? Entender como ela vê o evento, quem participou, qual foi a mensagem ali. O argumento central do material é que esse ato, que tinha um lema Justiça Já, foi, na verdade, mais uma autodefesa política do Bolsonaro. Vamos explorar isso um pouco. O texto que a gente tem detalha que a organização foi do pastor Silas Malafaia e contou com figuras importantes, governadores como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas. E também o Cláudio Castro do Rio, Jorginho Melo, de Santa Catarina. Exato, e ainda parlamentares, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, todos ali segundo a análise em apoio ao Bolsonaro, que hoje é réu por tentativa de golpe de Estado, e visualmente o texto descreve muito verde e amarelo, bandeiras do Brasil, claro, mas também dos Estados Unidos e de Israel. E aí o que essa análise que a gente está vendo acha é fascinante, digamos, é a conexão direta desse ato com o que está acontecendo na Justiça. O material lembra, que em março o STF, o Supremo, aceitou a denúncia contra Bolsonaro e outros aliados por aquela tentativa de golpe em 2022. Ah, sim. Então, a leitura que essa análise faz é que a manifestação não foi assim, espontânea. Foi mais uma reação, talvez calculada, a esses fatos. Inclusive o depoimento do próprio Bolsonaro agora em 10 de junho. Onde ele negou participação e disse que os ataques ao sistema eleitoral foram só exageros retóricos. Quer dizer, a análise sugere que quanto mais a justiça avança, mais se busca a rua como um palco para a defesa. Exatamente essa é a interpretação apresentada no texto. E isso, claro, leva a gente para a retórica usada no evento. Outro ponto que o material foca bastante. Sim, o texto descreve um discurso bem forte de vitimização, palavras de ordem contra o STF, contra o sistema eleitoral, a imprensa, e menciona também a presença das bandeiras estrangeiras. A análise interpreta isso como um sinal de um projeto que ela chama de submisso, até usa a expressão paródia de nacionalismo. Mas o ponto que me chamou mais atenção é que a análise levanta a hipótese de um certo desgaste. Um desgaste dessa narrativa de perseguição. Correto. O argumento ali é que o palanque, em vez de, abordar problemas concretos do país, ficou muito centrado nesse ressentimento, sabe? E nessa tentativa de reescrever os eventos de 2022. Quase como se quisessem transformar os investigados em mártires. Colocando isso num quadro maior, o documento que a gente leu posiciona o evento como parte de uma estratégia que a gente vê alinhada à extrema-direita internacional, que é essa tendência de questionar a democracia quando o resultado eleitoral não é o esperado, Faz sentido essa conexão. E um detalhe importante que o texto traz. A ação penal sobre o núcleo político dessa tentativa de golpe avançou para a fase final lá no STF, na última sexta-feira, dia 27. O timing, Nossa, bem em cima do evento. E tem também o simbolismo do lugar, A análise bate muito nisso. A Avenida Paulista é o mesmo lugar das diretas já. O texto faz esse contraste. O clamor antigo por democracia versus o que ele descreve como uma tentativa atual de simular essa luta. Mas que, para essa análise, na verdade, acaba deslegitimando as instituições. É um contraste histórico forte, que a análise usa para reforçar o argumento sobre a natureza do ato de domingo. Uma leitura bem específica do evento. Então, para a gente amarrar o que essa análise específica nos diz. Ela interpreta a manifestação na Paulista como um ato de defesa política direta, ligado ao avanço das investigações sobre a tentativa de golpe. Um ato marcado por aqueles símbolos que a gente falou, uma retórica de vitimização que, segundo essa fonte, talvez já esteja mostrando sinais de cansaço. E esse contraste simbólico com o passado democrático da Paulista.
A leitura que fica é de um evento muito mais calculado, reativo, do que espontâneo. Exato. E o material deixa no ar uma reflexão, né? Até que ponto essas narrativas políticas, principalmente as de perseguição ou de negação, se sustentam, especialmente quando elas são confrontadas com processos legais, com a justiça andando e com o escrutínio público, que não para. Fica a pergunta: como que a percepção pública desses eventos, desses movimentos, evolui conforme os fatos vão se desenrolando na justiça e na sociedade em geral? É algo para a gente observar. Assim como nas outras manifestações convocadas pelo ex-presidente. Esse ato ocorre em meio ao julgamento de Bolsonaro, que é investigado por um suposto golpe de Estado depois das eleições de 2022. Ontem, Bolsonaro chamou o suposto plano de fumaça e golpe fictício, dizendo que a justiça não tem nada contra ele. Ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumprimentando, né, essa é uma outra visão, essas imagens já da transmissão do Silas Malafaia, que é quem recebe e faz a transmissão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas imagens um pouquinho mais distantes, a gente consegue ter mais noção, né, do contexto.